aquela tristeza que tu sente num domingo de tarde, aquela melancolia, e as pessoas dizem, puxa, tô deprimido. Não tem nada a ver com isso. Me senti meio que recompensado por eu ter aberto meu coração, porque o objetivo foi alcançado, sabe? Aquela coisa de tentar ajudar as pessoas. Não uma referência no sentido jornalístico, mas uma referência tipo pessoal, sabe? Eu tô aqui para ajudar, sabe? Quem estiver precisando, quem estiver passando por isso. Começou ali no início do mês de outubro de 2015, eu comecei a não dormir direito, passei a dormir 1 hora, ficava 2 acordado, ficava me virando na cama e pensando o que está acontecendo. Aí não comia direito, chegava no trabalho, ficava em frente à tela do computador e aquela tela se transformava meio que numa coisa monstruosa, porque eu olhava para a tela e não conseguia me concentrar no que estava ali. O meu cérebro era remetido para sair dali de qualquer forma, eu tinha que sair. Nesse mesmo dia eu chegava em casa, me tornava uma pessoa completamente apática, não tinha vontade de nada. Eu sou um cara extremamente ligado à música. No momento que eu estou acordado, até o momento de eu dormir, a música está presente o tempo inteiro e eu simplesmente perdi o prazer na música. Mas houve um sintoma que me levou a pensar que tinha alguma coisa de muito errado, que foi quando eu pensei que aquela aflição estava tão intensa, tão inexplicável, que eu achava que morrer talvez fosse a melhor solução naquele momento. Eu consegui discernir que tinha alguma coisa de muito errada na minha cabeça. A partir disso eu fui buscar ajuda. Minha mãe tem 75 anos, 74 anos. Minha irmã, portadora de HIV e tem um câncer. E o meu sobrinho, que é filho dela, que é autista. Então, um núcleo bem pequeno e bem frágil, digamos assim. Aí eu fui contar para minha mãe mais ou menos uns 5 meses depois. Quando eu fui falar para ela, eu chamei ela para uma conversa no quarto dela, na casa dela. Mãe, eu preciso conversar contigo. E aí a gente sentou frente a frente e ela desabou a chorar na minha frente. Eu disse, mãe, o que foi? Só queria conversar contigo. E ela começou a dizer sintomas que eu tinha apresentado, ou seja, eu percebi que ela também estava com depressão. Os amigos mais próximos, os colegas mais próximos aqui do jornal, alguns que já haviam passado por depressão me apoiaram, outros que não sabiam o que estava acontecendo também apoiaram. As pessoas todas parece que foram se informar e viram que eu não estava normal. Sou um cara extrovertido, brincalhão, me transformei numa outra pessoa, outro olhar, com outra expressão. Eu continuo sendo, acho que a mesma pessoa. Meu caráter, meus gostos, continuo sendo a mesma pessoa, só que eu acho que sou uma pessoa mais solidária. Eu me coloquei à disposição de várias outras pessoas, como eu disse. Estou sempre disponível para isso, como estou disponível agora para essa entrevista, que eu acho importante, né? Importante falar sobre isso. A gente tem visto inúmeros casos de artistas agora recentemente, mas esses casos eles só trazem
o assunto à tona e mostram a gravidade da situação, mas a gente tem milhões de pessoas. Hoje a ONU considera o mal do século a depressão. Tu ainda tem sintomas, então? Como tá hoje? Eventualmente eu tenho sintomas, principalmente de ansiedade. Ansiedade eu tenho eventualmente, assim, por alguma razão. Então, um dia muito difícil aqui no jornal, às vezes 2, 3 dias depois de um dia muito difícil no jornal, eu fico ansioso, né? Mas a gente vai encontrando soluções, tem medicamento que eventualmente pode usar emergencialmente. Tô numa parte do meu documentário em que eu tô quase na conclusão. Só que não tem uma conclusão. Tem alguma coisa pra perguntar? Só uma pergunta. E o que tu mudou até agora, assim? Teve que mudar muita coisa desde que tu apresentou o projeto pro professor? O que mudou com o documentário? Eu cheguei agora em casa da entrevista com o Marcelo. Eu não sei, eu tava bem nervosa. Eu tava sentindo muito, tipo, frio na barriga. Eu sinto isso quando eu vou no psicólogo e faz sentido. Não tem muito o que falar. Eu não sou boa com essa história de me abrir.